fazer tocar no céu, está vencendo a guerra. Querido eterno Deus, te louvamos, te bendizemos nessa noite, Pai. Seu Deus, aqui está o teu céu, Senhor, nesta noite, Pai. Ah, Senhor, Deus amado, meu Pai, ele já está nas tuas mãos. Aprove o Senhor, unge, Pai amado, na vida dele. Usa ele como nunca antes o Senhor usou, Pai. Senhor, fala aos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor quer falar. Que ele diminua e o Senhor cresça, Pai. Aqui quem brilha é o Senhor, aqui quem aparece é o Senhor, porque a honra, a glória é para o Senhor. Mas use o teu servo nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, e as palmas para o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Glórias a Deus. Quero trazer as saudações do meu pastor, Antônio Pessoa. Congregamos ali em São Mateus, na Assembleia de Deus, no Ministério do Edém, setor 11. Sou líder de jovens ali para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi confiada ao meu grande amigo, pastor Arthur, a sua esposa, pastora Paula, ao seu filho, o irmão William. Congregamos ali alguns anos atrás, há mais ou menos uns 12 anos atrás, em 2010, 2011, na igreja Assembleia de Deus, capital paulista. E Deus ali operou grandes coisas, né? Ali Deus levantou pregadores, levantou missionários. E pela misericórdia, pela graça, Deus tem me permitido estar aqui para estar pregando a palavra. Naquela época, em 2010, eu lembro que eu queria ser muito batizado com o Espírito Santo. Eu tinha saído há pouco tempo do mundo e eu via os irmãos falando em línguas estranhas, eu via os irmãos adorando a Deus e eu queria ser igual a eles. Eu me lembro que a gente foi a um monte, né? O irmão William, o pastor, o seu pai, a sua família, nós subimos ao monte com a igreja, com a mocidade. E os irmãos oravam, e Deus batizava, e Deus fazia grandes coisas, e nada aconteceu comigo. Eu comecei a chorar, eu fiquei angustiado. Foi quando a pastora Paula tocou no meu ombro, me segurou pelas mãos, me colocou de pé, orou por mim, tirou uma palavra, e aquela palavra falou fortemente comigo. E graças a Deus pela vida dela, eu permaneci firme, crendo que Deus iria me batizar, e foi nessa força que Deus veio e me batizou com o teu Espírito Santo. E hoje eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, porque Ele é bom. Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 13. Quero estar parabenizando a igreja por esta festividade, por esse primeiro ano que se completa com a presença de Deus, porque isso é importante na igreja. Tem muita igreja que tem nome de vivo, mas está morto. Mas essa igreja aqui é viva. Eu creio! Quando eu estava subindo ali a rua, eu vi a igreja, o grupo louvando ao Senhor. E eu sentia fortemente a presença de Deus, e Deus falava comigo e confirmava a mensagem no meu coração. A presença do Senhor aqui nessa igreja é real. Jesus está em nosso meio. Oh, aleluia! Quem acredita que Jesus voltará para arrebatar essa igreja? Glória a Deus! Quem espera o retorno do Senhor? Glórias a Deus! Eu tenho feito essa mesma pergunta nas igrejas, e é difícil ouvir a igreja responder da mesma forma que essa igreja responde. Aleluia! Muitos irmãos ficam quietos, outros ficam dormindo, olhando para o teto, pensando nas dívidas, pensando nas contas, mas essa igreja aqui está aguardando o retorno do seu Senhor. E Ele voltará para buscar uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja que o aguarda, que o espera. Aleluias! Ora bem, Senhor Jesus. Versículo 13 de Mateus, capítulo de número 25, diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus. A igreja pode tomar os seus assentos. Eu ouvi a igreja louvando a Deus, e no louvor eu escutei ele dizendo Maranata quando subia a rua. É interessante porque Maranata antigamente era o cumprimento
da igreja. A igreja primitiva se cumprimentava assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque eles aguardavam ansiosamente o retorno do seu Senhor. Eles aguardavam que Jesus, que o mesmo Jesus que subiu aos céus, retornou ao Pai, voltaria para buscar a eles. Então o cumprimento deles era: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É a esperança da igreja, é a esperança do povo de Deus, que Jesus e brevemente retornará para buscá-los. A igreja que não tem essa esperança não pode ser chamada de igreja, porque a igreja que perdeu a esperança do arrebatamento, oh aleluia, é uma igreja mundana, é uma igreja que está esperando Deus, esperando Jesus somente nessa vida. E aí existe um grande problema, porque o apóstolo Paulo nos disse que nós nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens quando o aguardamos somente nessa vida. Meu Deus. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo que os olhos ainda não contemplaram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao nosso coração. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! E essa promessa será completa nos céus, quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não existe outro texto para ilustrar esse encontro com o Cristo da igreja. Jesus mesmo vai dizer que o reino dos céus será semelhante a 10 moças virgens, que tomando as suas lâmpadas, foram de encontro ao seu esposo. Mas 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes, tomando as suas lamparinas, levaram azeite de reserva consigo, mas as loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite de reserva. E tendo elas partido, e no meio do caminho, Jesus vai dizer que, tardando o esposo, todas dormiram, todas tosquenejaram. Elas vieram a dormir. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde as pessoas estão perdendo a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão perdendo a fé no seu retorno. Estão caçoando, dizendo que já faz tanto tempo que eles ouvem dizer que Jesus voltará. Ouviram dos seus avós, ouviram dos seus pais, ouvem nas igrejas, mas ainda Jesus não retornou. Pedro vai dizer que para que nós devemos manter essa fé, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está tardando a sua promessa, por mais que muitas pessoas a tenham por tardia. Ele não está tardando, ele voltará, mas é no tempo dele, é no momento dele, é na hora dele. A sua volta, o seu retorno será no abrir e no fechar de olhos. Os anjos não sabem qual dia será. Nós não sabemos qual dia será. Não foi nos revelado este mistério, o dia do seu retorno. Mas certo é que ele voltará a qualquer momento. Ele retornará a qualquer instante. É errado dizer para a igreja: prepare-se, porque Jesus está voltando. Não há tempo para se preparar. Nós devemos estar preparados, porque a trombeta soará a qualquer momento. Eu estou pregando aqui dizendo que Jesus está voltando. Eu posso não terminar essa pregação. Ele pode voltar agora, ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, nós não sabemos, mas esta promessa é verdadeira. Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Oh, glória a Jesus! E Jesus voltará de 2 maneiras: a forma coletiva, a forma que ele vem buscar a sua igreja no seu dono, ou da forma individual, quando ele vem para uma pessoa. Quando ele vem para uma pessoa em particular. Eu me lembro que alguns meses atrás, Deus trouxe uma pessoa até minha casa e disse para mim: pregue a esta mulher, que eu a amo, que eu tenho um projeto, eu tenho uma obra na vida dela, porém, ela tem que dar um passo para mim. Ela tem que aceitar o meu amor, ela tem que aceitar a mim na vida dela. E eu comecei a pregar para ela. E quando eu estava terminando a pregação no meu lar, Deus falou assim para mim: faça um apelo para ela. E eu olhei para ela assim e disse: você quer aceitar a Jesus? Você quer recebê-lo na sua vida? Ela olhou para mim e disse: agora não, ainda não é o tempo, não quero.
Eu me lembro que ela virou as costas, saiu, e foi a última vez que eu a vi. Passado exatamente uns 30 dias, ela foi convidada para uma festa, e nessa festa ela bebeu, se divertiu, se alegrou, retornou para a sua casa. Quando chegou na sua casa, antes que ela deitasse para dormir e descansar, chegou outra pessoa e chamou ela para ir para outra festa. Ela pegou a sua moto bêbada, saiu de casa e foi para essa outra festa. Na rua de cima, a triste notícia: ela se chocou com o ônibus e morreu instantaneamente. Quando a notícia chegou na minha casa, minha esposa, desesperada, levantou e falou: vou correr até ela, porque eu preciso fazer um apelo. Eu preciso fazer um apelo para ela. Eu lembro que ela saiu correndo, subiu a rua, mas já não tinha mais tempo. O Senhor havia recolhido. O Senhor havia recolhido. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltou para ela. Ele pode voltar para você. Ele pode voltar para o seu parente. Ele pode voltar para o seu amigo. Ele pode voltar. Eu tenho acostumado a pregar nas igrejas dizendo: chore pela alma do seu parente, chore pela alma do seu amigo, chore pela alma daqueles que estão com você no caminho, para que eles não morram sem Cristo e venham viver a eternidade sem Deus. Deus quer que a igreja pregue a sua palavra. Deus quer que você anuncie o Evangelho de Cristo, o seu amor e o seu retorno. Eu preguei, estou isento desse sangue. Mas tem pessoas, queridos, que quando Deus fala a ele, vai e prega a palavra a tal pessoa, essa pessoa se intimida, fica com medo, com vergonha e não prega. Digo a você, igreja do Senhor, você será culpado pelo sangue dessa pessoa se ela partir sem a salvação. Então prega a palavra, chore, levante nas madrugadas, derrame lágrimas na presença do Senhor. Senhor, salva meu pai, Senhor, salva minha mãe, Senhor, salva meus parentes, salva meus amigos, salva meus inimigos, salva, salva, porque o Senhor vem. Se você está aqui hoje, foi porque alguém orou por você. Se você está aqui hoje sentado, adorando a Deus, glorificando o santo nome do Senhor, foi porque alguém pregou uma palavra para você. Não creia, não queira o céu somente para você. Compartilhe, divide, porque lá existe espaço, lá tem lugar ainda. A porta está aberta, a porta ainda não se fechou. Então prega a palavra do Senhor. Alguns anos atrás, Deus teve um encontro comigo. Ele me tirou do mundo do crime, das drogas, do lamaçal do pecado. Eu não tinha mais fé em mim mesmo, eu não tinha mais esperança. Não tinha. Eu estava marcado para ser morto pelo diabo. O adversário já tinha decretado a minha morte. Um jovem crescido no berço evangélico se afastou com 9 anos de idade da igreja por conta da separação dos pais. Eu passei dos meus 9 até os 17 anos, perdido no mundo, vagando, fazendo coisas absurdas, levando almas para o inferno. Mas Jesus olhou para mim. Alguém pregou a palavra para mim. Alguém foi lá onde eu estava, largado, perdido, escondido. Onde ninguém entrava, Deus levou. Quando ninguém mais se lembrava, Deus despertou 1, 2, 3, ora por ele, clama por ele. Foi nesse interim de tempo que Deus foi me visitando. Eu me lembro que eu morava com meu pai. Eu fui expulso do meu lar, pois não estava dando mais para viver comigo. Fui morar com a minha mãe. E lá também eu não me dei muito bem, mas no primeiro dia que eu pisei meus pés lá, tinha uma irmã de oração. E ela estava orando. E eu cheguei lá para pedir à minha mãe refúgio, porque eu não tinha mais lugar para morar. Quando eu entrei na casa, a irmã tocou no meu ombro e começou a profetizar para mim, dizendo: homem, eu te vejo andando em meio a 2 prédios, do lado de um muro, num matagal. E eu vejo você ali fazendo coisas horríveis, mas eu também vejo um homem andando naquele lugar para matar uma pessoa, procurando alguém
para praticar o mal. E esse homem, ele olha para você e te confunde com outra pessoa, ele mata. E eu me assustei porque a forma que ela descrevia o lugar onde eu andava era do mesmo jeito. Aí eu falei, não tem como não ser Deus, é Deus querendo me dar um livramento. E ela disse para mim, eu te vejo usando drogas, eu te vejo andando com pessoas erradas e te digo, se você voltar para lá, se você voltar para aquele lugar, você vai morrer naquele lugar e não vai voltar mais. Meu Deus. Eu falei, Pai, para mim já chega. Chega, eu quero ao Senhor, eu quero a Ti, Pai. Eu perdi tudo nesse mundo, eu não quero mais nada. Agora, o mundo ainda quer levar a minha vida? Não, eu quero ao Senhor. Eu me lembro que a partir daquele dia, eu me reconciliei com Cristo e na mesma noite, eu era uma pessoa que andava com demônios, era uma pessoa carregada, e na mesma noite ele apareceu na porta do meu quarto e não conseguiu entrar. Tinha uma luz muito forte no meu quarto, uma luz muito forte, e ele não conseguiu entrar. E ele ficou parado na porta me olhando, e eu me lembro que algo me falou para expulsá-lo, dizendo, o Senhor que te repreenda, Satanás, o sangue de Jesus tem o poder. Quando eu disse isso, deu um clarão no quarto, ele desapareceu. No dia seguinte ele voltou, eu o expulsei de novo, ele desapareceu. Ali começa um processo de libertação e de transformação na minha vida. Eu me lembro que Deus falou, o seu tempo aqui na sua vida também acabou. Você vai lá para a casa da sua avó, mulher de fé, fiel, temente a Deus. E lá eu comecei a frequentar as igrejas, procurava uma igreja para me tornar firme e não encontrei uma. Me lembro que Deus colocou no meu caminho a minha prima e disse, olha, eu achei uma igreja, Assembleia de Deus, capital paulista, e eu quero lhe convidar para você ir comigo. Aí eu falei, não, eu vou, eu estou procurando uma igreja, eu vou, e fui com ela. E no caminho, Deus falava no meu coração. Quando eu entrei por aquelas portas, havia um homem na porta, um obreiro. Ele olhou para mim, arregalou os olhos e falou assim, eu vejo uma forte luz no seu rosto. E eu comecei a dar risada da cara dele, porque eu tinha tantos pecados que eu não acreditava mais em mim. Mas Deus, através dele, olhou para mim e viu um projeto de Deus na minha vida. Então ele profetizou e falou que Deus queria me usar para pregar a tua palavra, que Deus queria me usar para ganhar almas para o seu reino. Eu falei, amém, irmão. Sentei no banco, assisti um culto, e desde aquele tempo estou firme até hoje. Entrei em bocas de tráfico, ganhei almas para o Senhor. Entrei no hospital, pregando a palavra, ganhei almas para o Senhor. Preguei para os meus vizinhos. Eu ganhei tantas almas pela misericórdia, não sou digno, mas o Senhor tem me dado esta graça. E Deus não trouxe somente a mim, mas Deus também trouxe o meu irmão, que estava no mundo das drogas, do tráfico, do crime. Deus trouxe ele, lavou ele, transformou ele, tornou ele um pregador da palavra. Deus também trouxe o meu pai. Deus foi trazendo todos para perto, todos. Igreja, o tempo está acabando. A porta está aberta hoje, mas ela vai se fechar a qualquer momento. A porta vai se fechar. Ganhe o maior número de almas que você puder. Deus vai te ajudar. Deus será contigo. Eu ganhei essa minha família. Eles estão preparados para o toque da trombeta. Oh, maravilha! Glórias a Deus. Oh, aleluias! Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe que ainda falta muitas pessoas, falta muita gente para entrar por estas portas, para entregar as suas vidas ao Senhor. Tem gente que está dormindo, tem igreja que está dormindo, mas o texto vai continuar dizendo, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo.
Glórias a Deus, Ele vem. Ele vem. No capítulo de número 24, o texto vai nos dizer que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, ficam preocupados e perguntam a Ele quais sinais sucederão à sua vinda e mostrarão o fim dos tempos. E Jesus ele vai descrever e vai dizer a eles que nos últimos tempos apareceriam falsos cristos e falsos profetas, falsos doutores que enganariam a muitos, se possível, até mesmo os escolhidos. E eles ouviriam falar de guerras e de rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos em vários lugares. O amor se esfriando. Imagine esse quadro nos nossos dias. Estamos vivendo tempos assim, onde nós ligamos a nossa televisão, é notícia de guerras, é notícia de falsos profetas, pessoas que professam o nome do Senhor, mas estão roubando, estão fazendo coisas desonestas. Estamos vivendo esses tempos que Jesus falou. Meu Deus. Entenda, igreja, que estas coisas estão anunciando o retorno eminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a igreja parar de pregar que Jesus está voltando, os terremotos continuarão pregando no seu lugar, dizendo: Jesus está voltando. Se a igreja não quiser mais pregar que Jesus está voltando, a falta de amor, as guerras, pregarão no seu lugar dizendo que Jesus está voltando. Então, a igreja do Senhor, pregue a sua palavra, diga que Jesus está voltando. Aí veio o esposo sair ao seu encontro. O texto vai dizer que elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, todas as 10. É interessante porque as 5 prudentes sabiam que o caminho poderia ser longo e estavam prevenidas, preparadas, pois o esposo poderia demorar a chegar. Então elas levaram consigo azeite de reserva. Quando elas acordaram, colocaram o azeite, reabasteceram as suas lâmpadas e o fogo se acendeu novamente. Mas as loucas não tinham azeite de reserva e pediram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já se apagam. Mas as prudentes responderam e disseram àquelas loucas: não podemos dar a vocês, porque também pode faltar a nós e depois a vós, e diante aos que o vendem, comprai para vós. A salvação é individual. Você pode orar por uma pessoa para ela ser convertida, para Deus dar um renovo, mas vai depender dela permanecer firme diante da presença do Senhor, orando, buscando e jejuando. Não dependa do irmão do lado, não dependa totalmente do seu pastor, da sua pastora, não dependa do seu pai, da sua mãe. Dependa de você com Deus. Tenha uma intimidade, um contato, um particular com Deus, para que a sua lâmpada não se apague, esteja sempre acesa. Porque eis que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não se apaga porque tem azeite. Se tem azeite, tem fogo. Tem fogo aí, crente? Aleluia! Tem fogo aí? Aleluia! Então adore, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Elas saíram para comprar azeite. Aquelas que estavam preparadas viram o retorno do esposo. Ele chegou no local onde elas estavam e levou consigo aquelas que estavam preparadas para as bodas, e fechou-se a porta. Logo em seguida, aquelas virgens loucas chegaram batendo na porta, dizendo: abra-nos a porta. E elas ouviram sua voz dizendo do esposo: apartai-vos de mim, vós, porque eu não vos reconheço. Meu Deus. Meu Deus, eu me assusto só de ouvir isso. Imagine Deus falando a uma igreja imprudente, a uma igreja que não o buscou, uma igreja dividida, dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos reconheço. Uma igreja que não quis ter comunhão com o Senhor aqui na terra.
não terá comunhão com o Senhor nos céus. Uma igreja que não quis adorar a Deus aqui na terra, não louvará a Deus na eternidade. Uma igreja que não quis abandonar os pecados, abandonar as coisas do mundo, não pode entrar nas bodas, não pode entrar nos céus. Eu fiquei me perguntando, mas Senhor, por que o Senhor usou dessa parábola? Por que dessas 10 virgens? Eu fui na cultura de Israel, na história de Israel, e entendi que quando o homem se apaixonava por uma mulher, ele não chegava diretamente à moça, como é nos dias de hoje. Quando o jovem se apaixona por uma moça, ele chega direto à moça e corteja ela. Antigamente era diferente, ele deveria chegar ao pai da moça, e como era de cultura, chegando ao pai da moça, ele demonstrava o seu desejo de casar com a moça, e teria que pagar também um dote, teria que pagar uma espécie, seja em bens, seja em dinheiro, seja em terras. Ele tinha que pagar, né, o trabalho que ela estaria deixando de fazer na casa dos seus pais. Então ele teria que pagar esta mão de obra da moça. Ele teria que dar um valor em espécie ao pai da moça. Após isso, ele assinava um contrato que chamava-se Ketubá, que atualmente no judaísmo chama-se Manuá. Esse contrato garantia que a moça estava desposada para aquele homem. Ele já não pegava a moça de primeira para casar-se com ela. Ele deixava a moça na casa do pai dela. Ele retornava à casa do seu pai ou à sua casa e fazia os preparativos de toda a festa. Era uma festa que levava 7 dias, chamada Festa das Bodas. Enquanto a moça se preparava, ela também chamava as suas madrinhas, as suas acompanhantes de honra, para acompanhá-la até o local onde elas iriam se encontrar com o esposo, com o jovem, com o moço, com o homem que iria se casar com ela. O texto das Escrituras vai nos dizer que essas moças teriam que ser virgens. E na cultura, elas vestiam roupas coloridas, querendo diferenciá-las no meio da multidão, dizendo que elas eram moças virgens. Elas carregavam em si túnicas coloridas, querendo dizer que a igreja do Senhor deve andar de maneira diferente. A igreja do Senhor não deve andar como o mundo anda. A igreja do Senhor deve ser luz, sal da terra, deve ser luz por onde passa. Aquelas virgens andavam com roupas coloridas para demonstrar que elas eram pessoas diferenciadas. E o texto vai dizer que o casamento poderia ser tanto de dia quanto de noite. E se fosse de noite, existia a necessidade delas carregarem lâmpadas consigo para afastar os animais selvagens, para poder enxergar o caminho e não tropeçar. A igreja precisa de fogo, a igreja precisa de luz, senão ela tropeça. Se a igreja não tiver fogo, se a igreja não tiver azeite, o adversário se aproxima e pode armar uma emboscada para aqueles que não estiverem enxergando. Tenha azeite de reserva, tenha fogo aceso, para que Deus te livre das garras do inimigo. A Bíblia vai nos dizer que o adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar, ele quer destruir. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a sua profissão. Ele não trabalha 12 horas por dia, não. Ele não trabalha 8 horas por dia, não. Ele trabalha 24 horas sem descanso. Ele quer destruir a sua igreja. Ele quer desviar os passos da igreja do Senhor. Mas nesta noite está repreendido pelo poder do nome de Jesus. Porque nesta noite Deus derrama sobre a sua vida azeite. Deus derrama sobre a sua vida unção, para que você possa enxergá-lo e repreendê-lo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu parei para tentar entender e fiz uma analogia de Cristo com a igreja nesse casamento. Entenda que Jesus olhou para mim e para você e nos amou. E nos amou. Eu entendo que ele falou com o Pai: Pai, eu vou descer
e vou pagar o preço por este povo. Eu amo esse povo. Glórias a Deus. Eu vou me entregar por eles. O apóstolo Pedro vai nos fazer lembrar que nós não fomos comprados com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Ele pagou o preço. E o contrato fica onde? A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus que está em mim, está em você, está nas nossas vidas, ele nos foi dado como penhor, como garantia de que ele retornará. Ele mesmo disse: eu vou, Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei a vocês um Consolador, que é semelhante a mim. E aqui no texto, o Consolador, ele é o amigo do noivo, que vai até as virgens que estão dormindo e alerta elas dizendo: aí vem o esposo. O Espírito Santo está nessa noite dizendo: aleluias, desperta, ó igreja. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Ele está nos alertando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está clamando, dizendo: Jesus vem. Acorda, igreja do Senhor. Levanta-te, porque Ele vem. É tão lindo, porque quando eu vejo o Espírito Santo em ação, é Ele que operará na nossa vida no dia do arrebatamento. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que o nosso encontro com o Senhor se dará no momento, no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatamento vem do verbo grego arpazo, que significa tirar uma coisa com grande velocidade, capturar. Jesus nos diz que o seu retorno será como um ladrão, porque ninguém espera o ladrão, e o ladrão vem e toma. E a volta do nosso Senhor Jesus será como um ladrão. Ele voltará no momento que ninguém está esperando e tomará para si não aquilo que não é dele, mas aquilo que é dele, que somos nós. Somos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E como se dará o arrebatamento? Quando você pisca, você pode ver qual é a velocidade que se dará o arrebatamento do Senhor. Será no abrir e no fechar de olhos. O Espírito Santo também agirá no arrebatamento, porque o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que esse corpo que é corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Maravilha! Aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão com seus corpos transformados. Porque para herdar o céu não pode herdar carne e não pode herdar sangue. Nós receberemos um corpo novo. É promessa do Senhor. Ele vai dizer, porque é necessário que esse corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu agulhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus, ele vai nos dar um corpo novo. Nós seremos transformados. E Paulo, a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16, ele vai entrar em detalhes. Ele vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Jesus vem arrebatar a sua igreja, e a igreja que será arrebatada ouvirá o seu Senhor lhe chamando dos quatro cantos da terra, dizendo: vem, 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 abaixo,
Glórias a Deus. É interessante porque teve um momento que os seus discípulos se entristeceram porque sabiam da partida do seu Senhor. Em João capítulo 14 ele vai dizer aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: irei até lá e hei de vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para tomar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele voltou aos céus, está preparando moradas para mim e para você. A gente nessa terra, nós sofremos, nós padecemos fome, padecemos enfermidades, mas temos a esperança do Senhor que se o nosso edifício dessa casa terrestre se desfizer, se essa casa terrestre, esse corpo se desfizer, seja por doença, enfermidade ou pela morte, nós temos um edifício não feito por mãos, da parte de Deus eterno nos céus. Nós temos um novo edifício, um novo corpo, nós temos uma nova casa, nós temos um templo, nós temos uma morada, nos aguardando para receber a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja para a ceia das bodas do Cordeiro. Ele vem, nós somos prometidos a Ele, nós somos separados para Ele. Isaías capítulo 53, versículo 21, se não me falha a memória, ele vai dizer que Deus formou este povo para que lhe desse louvor. Deus, ele formou a mim e formou você para que nós adorássemos a Ele, para que nós engrandecêssemos a Ele, para que nós levantássemos a Ele louvores de adoração, porque nós somos dele, nós pertencemos a Ele e Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Essa é uma promessa verdadeira, é uma promessa fiel. Ele retornará para buscar a sua igreja. A noiva recebia presentes, a noiva recebia colares, recebia ouro. Nós vamos receber presentes do nosso Senhor Jesus Cristo na glória. Entenda que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer: portanto, todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver sido feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, antes de entrarmos para a ceia das bodas e participarmos da festividade que vai ser uma bênção, uma maravilha para a igreja, nós passaremos por uma espécie de tribunal, que é chamado o Tribunal de Cristo, ou Dia de Cristo. Lá, aquelas igrejas, aquela igreja, aqueles irmãos e irmãs que trabalharam fielmente ao Senhor, apresentarão ao Senhor o seu trabalho, e eles serão comparados a 6 materiais: a ouro, a prata, a pedras preciosas, a feno, a palha e a madeira. Deus, olha aí, Jesus. E haverá um fogo, e Deus jogará os materiais, jogará as obras de todos no fogo. Aquele que permanecer no fogo receberá galardão, receberá recompensa. Porém, aquele que não permanecer, for consumido pelo fogo, esse sofrerá prejuízo e não receberá galardão, mas todavia será salvo. Esse tribunal não visa condenar o crente, mas visa galardoá-lo pelo trabalho feito aqui na terra. Nosso pastor, ele citou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, dizendo: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Maravilha. O nosso trabalho tem uma recompensa em Deus. Aleluia. O nosso trabalho tem uma recompensa em Cristo. Mas qual é a diferença? É que quando nós fazemos um trabalho a Deus com orgulho, achando que nós somos os maiorais, o nosso trabalho sofrerá prejuízo, será comparado a madeira, feno e palha. Mas se nós fazemos um trabalho ao Senhor com amor, com carinho, com dedicação, o nosso trabalho permanecerá e assim receberemos o presente do Senhor. Tem crente que chega e diz que
só pelo fato de ser salvo já é o bastante. Para mim não é. Além de eu ser salvo, eu quero receber recompensas. Além de eu ser salvo, eu quero receber o galardão do Senhor. Eu quero receber a coroa de glória, a coroa incorruptível. Eu quero receber as bênçãos que me aguardam para a eternidade. Quando o tribunal terminar, já estou encerrando, nós entraremos com ele pelas portas. Aleluia! Lá nós veremos Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, Elias, Ezequias. Encontraremos os profetas, os apóstolos, aqueles que choraram por nós, aqueles que derramaram o seu sangue pelas nossas vidas, para que nós alcançássemos o Evangelho da verdade. Encontraremos os nossos irmãos na glória. Eu não sei você, mas quando eu ver Moisés, quando eu ver Enoque, eu vou correr, eu vou dar um abraço. Eu vou dar um abraço neles e vou dizer: eu venci. E melhor do que isso, nós veremos o nosso Senhor Jesus face a face, como Ele realmente é. Contemplaremos a sua presença, veremos o nosso Senhor. Eu vou beijar os pés deles e vou agradecer, Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor ter me dado essa chance, pelo Senhor ter me dado essa oportunidade. Obrigado, meu Senhor. Eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou agradecer, eu vou dizer que eu lhe amo. É interessante porque a festa não acaba aí. A Bíblia vai nos dizer que haverá uma festa no céu de 7 anos. Haverá uma mesa enorme onde o Senhor servirá a ceia. Não será anjo, não será querubim, não será serafim. Será o próprio Cristo servindo as mesas. Imagine, irmão William, Cristo chegando na mesa onde você está. Toma pão, toma peixe. Imagina que grande dia será esse. Mas é triste dizer que aqueles que ficaram de fora do arrebatamento passarão 7 anos aqui na terra sofrendo, porque a Bíblia vai nos dizer que os homens pisarão na ira do furor do lagarto de Deus. Os homens provarão o juízo do Senhor. Deus castigará todo o pecado do homem, toda a iniquidade. Todo homem ímpio sofrerá o juízo do Senhor. Enquanto tiver festa no céu, haverá grande tribulação aqui na terra. A Bíblia fala que são 21 juízos. Os 7 selos abrem os juízos de Deus. As 7 trombetas do Apocalipse anunciam o juízo de Deus. E as 7 taças derramam o juízo de Deus sobre a terra. Ninguém escapará. Para que você entenda como será o dia do Senhor, o dia da prestação de contas. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus dará ordem para a morte fugir dos homens. Por 5 meses procurarão a morte e não acharão. Tentarão se matar, se jogarão dos prédios, na frente dos carros, mas não encontrarão a morte, porque a morte deles fugirá. Os homens estarão tão jogados no pecado que nem a anjos ouvirão quando eles pregarem anunciando: arrependa-te, convertam-se, porque é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14 vai nos dizer que Deus vai mandar 3 anjos sobre a terra, que pregarão a palavra, mas os homens não se arrependerão, não ouvirão a voz do Senhor. Entenda, igreja, que aqueles que ficarem fora do arrebatamento deverão passar por tudo isso. Terá salvação? Terá, mas será pela sua própria vida, porque haverá um homem da iniquidade chamado Anticristo. Ele perseguirá e matará a igreja. Ele perseguirá e matará aqueles que ficarão fora do arrebatamento. Ele proibirá a pregação do Evangelho. Ele colocará uma ordem mundial onde você não pode comprar, comer, trabalhar, viver, se não tiver a marca na testa ou na mão direita. Imagine a situação daqueles que viverão na terra.
A Bíblia fala que o sol se converterá em sangue, as estrelas cairão do seu firmamento, haverá terremotos sobre a terra, a água será contaminada, os homens morrerão. Eu não quero ficar aqui para ver esse dia. Eu quero estar na glória. A igreja se coloca de pé. Eu quero estar na glória, adorando, louvando, exaltando o nome santo do Senhor. Ele te trouxe aqui nesta noite para falar: eu te amo. Ele te trouxe nesta noite para falar: esteja preparado para o dia que eu lhe chamar, porque eu venho buscar a minha igreja. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele retornará para buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida no sangue do cordeiro. Igreja, feche os seus olhos. Eu estarei orando por você. Amado Deus, eterno Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, pela sua infinita bondade e misericórdia, visita o teu povo, visite a tua igreja, visite a cada irmão, a cada irmã que está aqui ouvindo, meu Pai, esta palavra, que está aqui, meu Pai, adorando ao Senhor nesse congresso, nesse primeiro ano de festividade. Eu peço, meu Pai, visita a sua igreja, o seu povo que aqui está, e derrama azeite, derrama unção. Meu Pai, ajude a permanecer de pé, renova, restaura, joga por terra todo embaraço, joga por terra todo empecilho, joga por terra tudo aquilo, Pai, que lhes impedem, meu Pai, de ser arrebatados no dia de Cristo nosso Senhor. Meu Deus, visita, batiza os que não são batizados, renova os que precisam de renovo, levanta os caídos, cura os enfermos e restaura. Espírito Santo da verdade, Pai, eu peço em nome de Jesus, abençoe o pastor desta igreja, abençoe, meu Pai, o nosso pastor Arthur, a sua esposa, o seu filho, abençoe esta família cada vez mais. Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor tem uma grande bênção, uma recompensa preparada, aguardando eles. O que eu lhe peço, meu Pai, ajude eles a chegarem até o fim dessa caminhada. Eu sei que é difícil estar na frente de um trabalho como esse, de um trabalho próspero, de um trabalho que tem dado frutos. Eu sei que é difícil, mas a tua palavra nos diz que o maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É por isso que eu lhe peço, Espírito Santo da verdade, na noite de hoje, confirma, meu Pai, esse ministério na vida deles. Confirma uma vez mais, pois eu sei que o Senhor é aqui confirmando, mas confirma com curas, confirma com libertações, confirma com almas sendo salvas cada vez mais para o seu reino. Eu determino, profetizo a tua bênção sobre essa igreja, eu determino, profetizo a tua bênção sobre essa liderança. E lhe peço, meu Pai, dar a vitória para que o nome santo do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Amém. Existe alguém aqui em nosso meio que quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que quer entregar a sua vida a Ele, que ouvindo essa mensagem tem o desejo e quer morar no céu? Levante a sua mão e venha aqui na frente. Eu vou estar orando por você. Alguns anos atrás me fizeram esse convite. Eu levantei minha mão e aceitei a Jesus, e Deus transformou a minha vida e a minha história. E Ele quer transformar a sua vida. Se você que ouvindo essa palavra está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar à presença do Pai, sabe que no mundo não existe alegria verdadeira, genuína, mas no Senhor existe. Eu convido você a vir aqui na frente, a reatar com o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Se não há ninguém, assim eu agradeço e louvo e adoro a Deus. Agradeço por essa oportunidade, meu pastor e minha pastora. Muito obrigado por essa honra. Para mim é uma grande honra poder ministrar nessa data tão especial. Deus abençoe a todos os pastores. Deus abençoe meu pastor e minha pastora. Deus abençoe cada vez mais. Deus continue abençoando esse trabalho e fortalecendo vocês nessa caminhada, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus.